Bem-vindos ao Sabor da Gestão, o podcast para quem vive a cozinha profissional. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente tem assim uma montanha literal de fontes riquíssimas para explorar. E bota rica nisso, né? O material de hoje tá fantástico. Total. Nós vasculhamos vídeos, aulas de grandes mentores da gestão de restaurantes, tipo o Matheus Lessa e o Marcelo Politi. E a gente também trouxe aqueles relatos super práticos de chefes renomados como o Rafa Gomes. Isso. Além de, documentos técnicos sobre aquela hierarquia clássica das cozinhas profissionais. E a nossa missão hoje nessa imersão é desconstruir um mito que é gigantesco. É um mito teimoso mesmo. Muito. Aquela velha crença que atrasa demais a gastronomia. A ideia de que a experiência empírica, o famoso tempo de casa ou aquele traquejo de salão substitui o treinamento formal e contínuo. E esse é um foco absolutamente cirúrgico para a nossa discussão, porque a cozinha moderna, ao contrário do que aquele romantismo todo sugere, ela exige padronização, exige um controle super rigoroso e repetibilidade. Sem dúvida. O que todas essas fontes mostram de forma unânime é que ter um sistema estruturado de capacitação não é um capricho corporativo. É a única receita real para garantir a qualidade do prato, a margem de lucro e reter talentos a longo prazo. Sabe que, geralmente, quando a gente pensa no sucesso ou na falha de um negócio, a gente espera uma precisão, né? Tipo na engenharia ou na medicina. Tudo muito claro. Exato. Se um braço quebra, o raio-x mostra aquela linha branca irregular, o médico aponta lá e diz que o problema está ali. É muito visual, é binário, mas nas trincheiras de um restaurante comercial, essa máquina de raio-x simplesmente não existe. Não existe mesmo. O diagnóstico é super nebuloso. As falhas que quebram o restaurante quase nunca são grandes explosões visíveis. São aqueles vazamentos microscópicos invisíveis do dia a dia, sabe? O que nos leva, ao núcleo da gestão gastronômica, né? Gerenciar um restaurante é, na sua essência, gerenciar pessoas servindo pessoas. Com certeza. E onde tem o fator humano ali no meio, a intuição sozinha acaba falhando miseravelmente. Aquele modelo mais artesanal, onde o dono confiava que o funcionário ia aprender as coisas na raça. No improviso total. Isso, no improviso. Isso até conseguia sobreviver a uns 40 ou 50 anos. A relação era menor, o cliente ele era do bairro, ele perdoava umas inconsistências. Mas a exigência do mercado atual simplesmente pulverizou qualquer margem para esse tipo de coisa. Tem aquela crença clássica brasileira que quem vive no mercado já ouviu 1 milhão de vezes. Do tipo, esse cara já trabalhou em 3 restaurantes diferentes, então ele já sabe como funciona, pode jogar ele na chapa. Nossa, clássico. Ou então a ideia de que um bom garçom já nasce com um dom cósmico para atender mesas. Essa é a armadilha do talento natural, né? O talento individual tem um defeito muito grave. Ele oscila. Como assim? É que o talento tem dias ruins, sabe? A pessoa tem problemas pessoais, cansaço, o cliente que entra no salão numa segunda-feira chuvosa e pede o prato principal da casa, ele precisa receber exatamente a mesma apresentação, a mesma temperatura, o mesmo ponto da carne que aquele cliente que vai num sábado à noite no meio do caos. Ponto perfeito. O talento não te garante o padrão aos sábados, mas o processo treinado à exaustão, esse sim garante. Ok, vamos desempacotar isso, porque a física por trás da coisa ajuda a entender bem. Confiar só na experiência prévia de alguém numa cozinha moderna é tipo achar que um piloto que passou 20 anos voando num monomotor a hélice pode de repente sentar lá na cabine de um jato comercial super moderno e decolar com 300 passageiros. Nossa, perfeita analogia. Né? A física básica do voo é a mesma, mas se ele apertar o botão errado ali no sistema computadorizado, o avião cai. A complexidade da máquina exige que ele leia um manual novo. E a ironia da coisa toda é que a gastronomia já entendeu que essa complexidade exige método há muito tempo. Verdade. As nossas fontes até resgatam aquele contexto histórico do sistema Brigade de Cuisine. O de Escoffier, né? Isso criado pelo Auguste Escoffier, lá na transição do século XIX para o XX. Antes dele, as cozinhas eram um caos absoluto, onde um único cozinheiro tentava fazer o prato do início ao fim sozinho. Loucura. Total.
Aí o Escoffier, observando que os grandes hotéis precisavam de rapidez e uma precisão militar, ele fatiou o processo inteiro. Ele basicamente criou uma linha de montagem antes mesmo do Henry Ford botar os carros na esteira, né? Praticamente isso. Ele desenhou uma divisão que era super clara. Tinha o chefe de cozinha lá orquestrando tudo, o sous-chefe gerenciando o ritmo da galera e os chefes de partir nas estações. Cada um no seu quadrado. Exato. O salsier fazia só cocções úmidas e molhos, o garde-manger ficava focado inteiramente na praça fria, finalizando salada e embutido. Essa separação exigia que o cozinheiro deixasse de ser um artista livre para ser um executor impecável de um padrão. E mesmo que os nomes tenham mudado hoje em dia para Prep Cook ou Line Cook lá na linha de frente, o Expediter na boqueta, a lógica continua gritando até hoje. Ninguém faz tudo. A engrenagem depende de cada peça saber o seu movimento ali de olhos fechados. Com certeza. Mas quando a liderança tenta aplicar isso hoje, a gente vê nos documentos que tem uma confusão conceitual muito perigosa. Muitos gestores misturam as gavetas de treinamento e desenvolvimento. Tipo, tratam as duas coisas como se fossem sinônimos. E isso custa caríssimo. Porque treinamento e desenvolvimento operam em frequências completamente distintas. Treinamento é sobre o agora, sabe? É ensinar uma habilidade motora ou uma técnica muito específica. O prazo é curto, o objetivo é inegociável e a métrica de sucesso é binária. A pessoa consegue fazer ou não consegue. Pegando os exemplos práticos lá do nosso material, treinamento é sentar com um garçom novo e ensinar os atalhos do sistema de PDV para ele lançar a comanda em 10 segundos em vez de demorar 1 minuto. Exatamente. É padronizar o serviço de vinho para o tinto chegar na mesa a exatos 16 graus e não naquela temperatura ambiente de um verão de 40 graus no Brasil. Nossa, terrível. Ou então, treinar o auxiliar de cozinha para filetar um salmão e tirar postas de 180 gramas cravadas. Basicamente, responde àquela pergunta: como a gente aperta os parafusos aqui dentro? É a fundação operacional da casa. Agora, o desenvolvimento. Esse joga o jogo do longo prazo. Ele não foca na tarefa mecânica, mas na mente e no comportamento do profissional. Ele molda a visão estratégica, a capacidade de resolver problema e a maturidade emocional. Por exemplo, preparar aquele excelente line cook para assumir a posição de sous-chefe daqui a 1 ano. Certo. Sim, exatamente. Desenvolvimento é ensinar a inteligência emocional para esse cozinheiro não desmoronar sob a pressão de 200 pedidos acumulados na tela. É capacitar ele em gestão de conflitos. É pegar um gerente de salão e ensinar a ler um DR, o demonstrativo de resultados do exercício. Pausa rápida aqui porque o material fala bastante sobre isso e pode soar grego para quem está acompanhando. Ensinar engenharia de cardápio para a equipe. Isso não é só, escolher uma fonte bonita na hora de imprimir o menu, né? Longe disso. Engenharia de cardápio é usar os dados de venda para cruzar a popularidade de um prato com a margem de lucro que ele traz. A matemática da coisa. É entender matematicamente por que aquele filé que vende horrores às vezes está dando prejuízo para casa, enquanto um risoto vegetariano que sai menos é o que realmente o sustenta as contas. Ensinar alguém a ler esses dados é desenvolvimento puro. Fascinante. Mas aí entra um perigo gigante. Tentar ensinar gestão de conflitos ou análise de dados para um funcionário que nem sequer foi treinado no padrão básico de montagem de um prato é como tentar instalar um motor V8 de uma Ferrari num chassi com os parafusos frouxos. A potência dessa nova responsabilidade vai estilhaçar a estrutura inteira. Tá, mas vamos olhar para a realidade dura do mercado. O setor de alimentação fora do lar sofre com um turnover, aquela taxa de rotatividade que passa dos 60% ao ano. Pois é. Investir tempo e dinheiro num desenvolvimento de longo prazo não é basicamente financiar a capacitação do cara para ele atravessar a rua e trabalhar no concorrente daqui a 3 meses. Olha, isso levanta uma questão super importante. Esse é o grande medo que paralisa uns 90% dos gestores. Mas a lógica dos dados mostra exatamente o oposto. Sério? Sim. O turnover é estratosférico justamente pela falta desse desenvolvimento. Um profissional estagna muito rápido quando ele já domina a parte técnica. Se o restaurante não oferece um horizonte claro, um plano de carreira ou um aprendizado contínuo,
A pessoa se sente só uma engrenagem descartável. E aí ela sai mesmo, por R$ 20 a mais em qualquer outro lugar. Faz sentido. Quem investe em desenvolvimento de verdade acaba criando uma âncora de lealdade. O profissional fica porque ele percebe que está crescendo em valor de mercado estando ali dentro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a falta dessa estrutura cria o que os mentores chamam lá de efeito dominó do amadorismo. Quando a fundação falha, a gente vê aquela margem de lucro apertadíssima na casa dos 10 ou 15%, sendo engolido em mordidas bem pequenininhas. E isso acontece dos dois lados do balcão. Vamos olhar primeiro para o salão. Vamos lá. A falta de treinamento cria o cenário onde um garçom anota um pedido e nem investiga as restrições alimentares. Ele só manda a comanda lá para dentro, correndo um risco absurdo de servir um prato com glúten para um cliente celíaco porque, sei lá, a cozinha mudou a marca do shoyu e ninguém avisou o salão. É diferença brutal entre um anfitrião bem treinado e um simples carregador de bandeja. O carregador aproxima da mesa parecendo um robô e dispara aquele "e para beber". Nossa, clássico. Já o profissional treinado, ele faz uma leitura da mesa. Ele nota que o casal tá ali comemorando alguma coisa e já oferece, tipo, aceitam 2 taças do nosso espumante para brindar enquanto dão uma olhada no cardápio. Tem uma bagagem histórica muito pesada nessa profissão. Tem a história da palavra garçom que a pesquisa trouxe, é muito fantástica. Tudo remonta à França, lá em 1765. Tinha um cara chamado Boulanger, que começou a vender uns caldos ricos e encorpados que, segundo ele, restauravam a saúde das pessoas. Daí o termo restaurante. Exato. O negócio dele encheu tanto que ele precisou contratar uns ajudantes bem jovens para correr pelo salão servindo aquelas tigelas. E em francês, rapaz é garçom. Pronto, batizaram a profissão ali. Estamos falando de 250 anos de evolução de serviço. O que torna certas falhas de hoje ainda mais gritantes. Lembra do caso daquele restaurante asiático que o mentor Matheus Lessa citou? Ilustra bem o fundo do poço da falta de treinamento. Ah, lembro. Conta essa. O cliente ficou curioso com o nome do lugar, que era bem diferente, e perguntou para o atendente o que significava. O atendente travou geral e foi chamar um maitre. O maitre também não fazia ideia e foi buscar o sushi-man-chefe. Que vergonha. Resultado da ópera, ninguém no andar inteiro sabia o significado do nome da própria empresa que eles trabalhavam. Isso mostra que a cultura da casa era absolutamente zero. Eles eram só diaristas batendo ponto. Agora, quando a gente cruza aquela porta vai e vem e entra na cozinha, o efeito dominó é pago em gramas que evaporam. Um cozinheiro não treinado na angulação certa da faca para filetar um peixe, ele vai deixar um pouquinho mais de carne na espinha todo santo dia. No fim do mês, o custo da mercadoria salta, tipo 3%, e o dono fica caçando fantasma na planilha sem entender onde é que o dinheiro está vazando. E tem também as falhas de comunicação interna. Uma comunicação não treinada simplesmente destrói o produto final. Imagina a cena, a cozinha prepara uma sopa perfeita, num ponto exato, e coloca na boquetinha embaixo da lâmpada de aquecimento. O expediter toca o sino. O famoso sino. Isso. Mas o garçom, que nunca foi treinado sobre priorização de prato quente, decide que vai primeiro dobrar mais 5 guardanapos ali na estação dele. A sopa fica lá 7 minutos esperando, a película esfria, o frescor vai pro ralo. Quando finalmente chega na mesa, o cliente acha horrível. E a grande sacada aí é que o cliente levanta e diz que o cozinheiro é ruim, mas a sopa estava impecável quando saiu da panela. A falha foi de fluxo. Foi um problema de logística do salão, não de gastronomia em si. O cliente julga o prato frio, ele não está nem aí para os processos invisíveis. Pois é. Mas tem um ponto nas fontes que muda bem o tom dessa conversa. Quando o cozinheiro pega aquela faca de cortar frango cru e usa para fatiar salada porque ele nunca recebeu um treinamento sobre RDC 216 da Anvisa, aí a coisa muda de figura. Sai do prejuízo financeiro e vira um risco seríssimo de contaminação cruzada. A gente entra numa área de saúde pública que é muito assustadora. É o custo invisível da ignorância operando ali em tempo real. Uma falha dessas causa uma intoxicação grave e o restaurante pode fechar as portas no dia seguinte. O treinamento de segurança alimentar não é algo tipo, seria legal ter. É a licença básica para continuar operando. E mesmo naqueles problemas que não são letais, tipo um atraso absurdo do prato principal,
O comportamento treinado é o que salva o negócio. A famosa regra dos 30 segundos do garçom veterano. Segundo as fontes que a gente leu, um garçom com 4 décadas de salão revelou que o cliente furioso precisa de cerca de 30 segundos de fala contínua para descarregar toda a pressão emocional. Aquele desabafo. Isso. O amador entra em pânico. Ele tenta debater no meio da fala do cliente ou adota aquela postura que é a pior de todas. Ele joga a cozinha embaixo do ônibus dizendo: "Ah, a culpa é do chefe que tá todo enrolado lá". Já o garçom que é blindado pelo treinamento, ele só respira. Ele faz contato visual por 30 segundos, absorve tudo, não terceiriza a culpa e fala: "Eu entendo completamente. A responsabilidade é minha e eu vou resolver isso pro senhor agora mesmo". Ele desarma a bomba na hora e a gente precisa lembrar do dado avassalador que sustenta tudo isso. 70% dos clientes que abandonam o estabelecimento fazem isso por causa do mau atendimento. 70%? Uau! E sabe quantos chegam a verbalizar a frustração para um gerente? Apenas 4%. O resto simplesmente paga a conta ali em silêncio, entra no carro e não volta nunca mais. A analogia que ficou martelando na minha cabeça foi imaginar um cliente comprando um ingresso super caro para uma orquestra clássica. Aí as luzes apagam, só que o maestro nunca treinou os músicos juntos. O violinista está lá lendo Mozart, o pianista tocando Beethoven e o violoncelo improvisando. O som que sai é um caos insuportável. O cliente não vai lá nos bastidores reclamar da afinação do violino. Ele só vai embora com uma dor de cabeça gigante. Mas então, como é que a gente afina essa orquestra na realidade frenética de uma cozinha? As fontes trazem uma cartilha bem pragmática em 4 movimentos básicos. O primeiro é o diagnóstico. A liderança precisa auditar silenciosamente a operação. Tipo, olhar dentro das lixeiras no final do turno diz muito sobre o desperdício que está rolando por erro de corte. Os rastros. O segundo é o planejamento das métricas em si. O terceiro movimento é a execução prática em 3 etapas. O líder demonstra como se faz, depois ele faz junto segurando a mão do funcionário e, por fim, observa de longe enquanto o liderado executa sozinho. E o quarto movimento é a avaliação constante. E aqui entra aquela sacada de ouro do Marcelo Pulitti. Foi desenhada justamente para quem sempre alega que não tem tempo no meio daquela loucura diária. Ele estabelece que a operação tem que dedicar exatos 30 minutos semanais por treinamento focado. É muito pouco tempo. É só meia hora. Ninguém precisa fechar as portas o dia inteiro. Numa semana, a pílula de conhecimento é sobre como recepcionar as pessoas na porta. Na outra, pode ser sobre ancoragem de preço na hora de oferecer um vinho. Ele até sugere usar ferramentas de graça, tipo o Google Classroom. O líder grava um videozinho rápido com o celular mesmo, ali na estação de trabalho, mostrando o jeito certinho de fechar o caixa, e anexa isso num POP, ou Procedimento Operacional Padrão escrito. É a sistematização de um conhecimento super orgânico. E claro, o atrito inicial é inevitável. Aquele maitre que passou a vida gerenciando no grito vai ficar super desconfortável tentando dar uma pequena aula com metodologia. Mas essa dor obriga a liderança a finalmente aprender a ensinar. E cada meia hora investida nesse esforço vai evitar incontáveis horas no futuro apagando incêndio e estornando contas de cliente revoltado. O esforço é bem pontual, mas o ganho estrutural fica para sempre. Mas claro, ao estruturar isso, a lista de armadilhas é bem longa. O material aponta vários erros, mas vamos dissecar os 7 mais fatais. Tem o erro da reatividade, por exemplo. A equipe só vai treinar comunicação na terça-feira porque na segunda noite um cliente fez um escândalo no Google Reviews. O treinamento não pode ser um curativo para um machucado. Ele tem que ser a vacina, sabe? Exatamente, é o oposto de prevenção, né? E tem outro erro destrutivo que é focar exclusivamente nos novatos. O restaurante contrata e treina exaustivamente o recém-chegado, ali por uma semana, mas os veteranos nunca passam por nenhuma reciclagem. E porque isso detona a operação. Porque o veterano é quem carrega a cultura real da casa. Se ele já cristalizou uns vícios, atalhos errados ou problema de atitude, ele vai contaminar um novato em questão de dias, basicamente apagando todo aquele manual de treinamento que acabou de ser ensinado. Tem também a armadilha de treinar sem um padrão centralizado. O gerente da manhã ensina a limpar a máquina de café de um jeito X, e o gerente da noite exige que seja do jeito Y.
O funcionário fica no meio do fogo cruzado da vaidade dos líderes e simplesmente desiste de tentar acertar. Complicado. E o que talvez seja o erro mais injusto de todos, confundir treinamento com punição ou com avaliação de desempenho. Tipo, usar aquele momento que a equipe está toda reunida para aprender uma técnica bacana para dar bronca sobre o atraso que rolou na semana passada. Totalmente sem noção. E quando a gente consegue superar essas barreiras mais táticas, a gente toca no nervo central da durabilidade de qualquer negócio, que é a cultura e o desenvolvimento. A cultura de um lugar não é sustentada por talento isolado, ela se apoia em 3 pilares: liderança educativa, o senso de pertencimento e a retenção genuína. Aquele líder ditador que joga panela e adora humilhar os auxiliares, isso é uma relíquia tóxica que o mercado não engole mais. O material destaca uma história bem inspiradora do chefe Rafa Gomes com a Ricelli. Mostra bem o poder dessa liderança que educa de verdade. A Ricelli ela começou lá como estagiária. Era mãe solteira com 27 anos. Mas o Rafa Gomes não usou a cozinha para ficar cobrando resultado frio e moer a saúde da equipe. Ele compartilhou a bagagem dele, explicou o porquê de cada processozinho, teve a paciência de desenvolvê-la intelectualmente. E qual foi o resultado? Ela absorveu a cultura num nível tão profundo que acabou se tornando a gestora principal capaz de comandar várias das operações do chefe simultaneamente. Uau! Esse é o auge absoluto do processo. Mas para um líder conseguir enxergar uma Ricelli ali no meio da equipe e decidir investir tempo nela, ele precisa obrigatoriamente se desprender daquele nível tático inferior. E aí a gente esbarra na incapacidade crônica de delegação. O Matheus Lessa exemplifica isso com donos que insistem em ir para o mercado pessoalmente comprar queijo, dando aquela desculpa de que, ninguém escolhe tão bem quanto eu. O clássico ego disfarçado de cuidado com a qualidade. Precisamente. O tempo dessa pessoa, que no caso é a hora de trabalho mais cara da empresa, é engolido pelo trânsito, o dono volta exausto, não tem energia mental nenhuma para pensar num planejamento financeiro ou no desenvolvimento do próprio sous-chefe e trava todo o ecossistema. Pois é. E a solução para delegar direito tem um passo a passo bem objetivo. Primeiro, definir o que precisa ser feito com total clareza. Pedir para quem vai executar repetir a instrução em voz alta para garantir que a mensagem chegou certinho. Muito bom. Aí estabelecer o grau de autonomia, tipo, se faltar o parmesão da marca combinada, a pessoa pode trazer de outra. E, finalmente, fixar um prazo inegociável para a entrega. É um exercício de desapego que acaba moldando a cultura inteira. E a gente precisa ser muito honesto sobre o que a palavra cultura significa na prática. A cultura de um local de trabalho não é aquela placa cara com frase de efeito pendurada lá na recepção. Cultura é puramente o que é tolerado no chão de fábrica todo santo dia. É isso. Se um cozinheiro chega atrasado 2 vezes na semana e nada acontece porque ele joga bola com o gerente no final de semana, meus parabéns. O atraso sem consequência é a verdadeira cultura da sua empresa. O padrão do negócio é sempre nivelado pelo pior comportamento que a liderança escolhe ignorar. Se conectarmos isso ao quadro geral, formar líderes que realmente entendem isso, multiplica a eficiência na cadeia inteira. Se o gerente principal não for desenvolvido para agir com estratégia, se ele só aprendeu a trabalhar até cair de exaustão, ele vai reproduzir esse mesmíssimo vício na equipe dele. Uma cultura forte protege o ecossistema de treinamento porque ela sabe que ele é o único antídoto contra a morte do negócio. E isso amarra todos os pontos da nossa conversa para quem está escutando a gente hoje, seja operando uma grande rede de restaurantes ou liderando qualquer outro modelo de serviço. Aquele romantismo do improviso, do talento que nasce pronto e do carisma de balcão, isso já não sustenta a complexidade do mundo moderno. O talento bruto tem o seu valor, óbvio. Ele garante a primeira oportunidade, coloca a pessoa para dentro da cozinha. Com certeza. Mas é o processo documentado, treinado à exaustão, aliado àquele desenvolvimento comportamental profundo que constrói de verdade as operações que sobrevivem. O sistema invariavelmente tem que ser maior e bem mais forte do que as pessoas que estão operando ele naquele momento. Essa compreensão é o verdadeiro ponto de inflexão. É a chave que liberta o fundador de ficar lá sendo um refém, refogando cebola no próprio negócio e permite que ele finalmente assuma a posição de maestro da orquestra. Então, o que tudo isso significa?
Para encerrar essa nossa jornada de hoje, eu quero deixar uma provocação. Um pensamento meio desconfortável, mas necessário, a partir de tudo que a gente debateu. A gente esmiuçou o investimento em estruturação, o sacrifício de dedicar aquela meia hora à paciência gigante do desenvolvimento de longo prazo, e tudo isso soa como um custo super alto, em tempo e dinheiro, né? Sim, assusta no início. Mas pense naquelas águas turvas do diagnóstico que a gente falou lá no comecinho. E se o impacto financeiro mais devastador de um negócio não for, sob hipótese alguma, o salário alto de um funcionário espetacularmente desenvolvido? E se a fatura mais cara for, na verdade, o preço silencioso e diário da ignorância daquele atendente ou cozinheiro que nunca jamais foi treinado? Aquele cara que atende mal dezenas de mesas, estraga insumos todo dia e afasta a clientela sem que ninguém nunca perceba. A ignorância não te cobra mensalidade, mas ela custa o negócio inteiro. Muito obrigado pela companhia nessa imersão profunda e pelas reflexões. A gente se encontra na próxima.